Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor. Quero contar para você uma história que aconteceu há 25 anos, mais precisamente em abril de 1989. Em abril de 1989, nós recebemos um convidado que veio falar à nossa igreja naquele domingo, o reverendo Bruce Wilkinson. Norte-americano, um homem que escreveu, por exemplo, o livro que talvez você conheça, A Oração de Jabes ou A Oração de Jabez. Um ministério muito interessante de ensino da Bíblia, caminhada bíblica. Ele veio ao Brasil em 89 e no domingo à noite, antes do congresso de pastores, onde ele veio para falar, ele passou na nossa igreja e falou para nós. Chegou na minha sala, sentou-se e disse: pastor, o que é que você quer que eu pregue? E eu respondi o que devia. Pregue o que Deus colocou no seu coração. E ele disse: Deus colocou no meu coração que eu devo pregar o que o Senhor quiser que eu pregue. Aí eu falei: então prega sobre família. E ele disse o que devia. Me dê 3 boas razões para eu pregar sobre família. Bom, eu tentei apresentar a minha justificativa. Era a semana em que o Vitor, nosso filho, estava nascendo, então, talvez motivado por isso, provavelmente, eu falei: fale sobre família. Ele disse: está bem, vou falar sobre família. Sentou-se ao meu lado, e enquanto estava acontecendo a celebração, ele ficava folheando a Bíblia. Aí eu pensei: esse cara está preparando o sermão agora, aqui do meu lado. E lá pelas tantas ele disse assim: tire o púlpito do lugar e coloque 3 cadeiras lá em cima. Falei: tá bom, então tira o púlpito, coloca 3 cadeiras. E ele pregou esse sermão das 3 cadeiras, que ficou o sermão mais popular da história da IBAB. Em 25 anos que eu estou falando aqui, o sermão mais famoso é esse sermão das 3 cadeiras que eu vou falar para você hoje, é o do Bruce Wilkinson. E ele mandou que nós abríssemos a Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo 2. E começou perguntando se nós acreditávamos na possibilidade de que os nossos netos abandonassem o nosso Deus, abandonassem a fé em Jesus e passassem a seguir outros deuses. Eu já fiquei logo imaginando a IBAB transformada num terreiro de Umbanda, num templo budista, ou então a turma toda se convertendo ao islamismo, ou, não sei o que é pior, como disse o Papa Francisco, o oposto da fé em Deus não é a incredulidade. O verdadeiro oposto da fé em Deus é a fé em outros deuses. O oposto da fé em Deus não é o ateísmo, é a idolatria. E toda vez que nós abandonamos o Deus único, vivo e verdadeiro, nós corremos atrás de outros deuses. Por exemplo, o Papa disse que o nosso mundo vive em função de um Deus chamado dinheiro, o que é bem razoável de se considerar. Por isso já imaginei acontecer no Brasil ou acontecer na nossa comunidade o que está acontecendo na Europa, chamada pós-cristã. Os templos que acolhiam, abrigavam multidões na Europa, hoje são transformados em casas de show, museus, bibliotecas públicas, hotéis, bares, restaurantes. Porque a Europa é pós-cristã. Hoje nós nos reunimos como comunidade, começamos com 21 pessoas em 1937. Hoje nós, graças a Deus, não sabemos quantos somos. Nós crescemos, nós nos multiplicamos, Deus nos abençoou e nós temos aqui a cada domingo a nossa celebração e pessoas que acompanham ao vivo pela internet e nós não sabemos onde nós chegamos, qual é o tamanho da nossa comunidade. Mas eu fico a pensar nessa possibilidade. Será que daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos, esse lugar estará vazio, essa propriedade terá sido entregue para o seu proprietário e a IBAB se reduziu a 10 pessoas, 8 pessoas? Sexta-feira eu estava no Rio de Janeiro e ouvi histórias
de igrejas que fecharam, simplesmente fecharam, elas acabaram. E quando nós estamos hoje celebrando 77 anos, essa é uma pergunta muito interessante a ser feita. Aliás, é uma pergunta muito interessante a ser feita por você. Você imaginar o seu filho ou seu neto adorando a um ídolo qualquer, servindo como satanista. Já pensou seu filho satanista, o seu neto satanista? Claro, isso não é possível. Bom, foi possível com Israel. Na história de Israel, isso realmente aconteceu. Você abre a sua Bíblia em Juízes capítulo 2 e você vai encontrar no versículo 7 que quando Israel deixou o Egito, atravessou o deserto sob o comando de Moisés, chegou à terra de Canaã, depois de 40 anos, pela segunda vez, chegou às portas de Canaã. Moisés morreu e Josué assumiu o comando de Israel. E Israel, no comando ou sob a orientação militar de Josué, tomou a terra prometida, ocupou Canaã, a terra maravilhosa prometida por Deus. E diz a Bíblia Sagrada em Juízes capítulo 2, versículo 7, que Israel serviu a Deus durante todo o tempo de Josué. E serviu a Deus também durante a segunda geração, o tempo da segunda geração. Quando Moisés morreu, Israel continuou fiel a Deus no tempo de Josué. Mas quando Josué morreu, Israel continuou fiel a Deus no tempo dos seus descendentes. Mas quando a segunda geração morreu, o versículo 10 de Juízes capítulo 2 diz que Israel esqueceu-se do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, e serviu a outros deuses, serviu aos Baalins, correu atrás dos ídolos. Uma geração, duas gerações, a terceira geração caiu num absoluto vazio de Deus, do Deus de Israel, e serviu a outros deuses, correu atrás dos ídolos, porque nós seres humanos somos assim. Por exemplo, não existe ateu, ateu não existe. Vou repetir, hein? Não existe ateu. Todo ser humano tem um Deus. O sujeito pode ser ateu do Deus da Bíblia. Dizer, esse Deus aí da Bíblia, eu não creio nele. Esse Deus aí que vocês chamam de Jesus, eu não creio nele. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, eu não creio nele. Mas o ser humano que não crê nesse Deus, ele vai encontrar outro Deus ou outros deuses. Pode ser a ciência, pode ser o dinheiro, pode ser inclusive o seu próprio ego, mas sempre estamos servindo a um Deus. Há algo que ocupa o centro da nossa vida e que determina a maneira como nós vivemos, determina nossos valores, nossas prioridades, nossas decisões, as nossas escolhas. Nós orientamos as nossas vidas a partir de algo que consideramos um valor absoluto, ainda que seja o nosso próprio ego ou o nosso próprio prazer, a nossa própria realização, a nossa própria satisfação ou a nossa própria felicidade. Por exemplo, eu tenho um Deus felicidade, e vou fazer tudo para ser feliz, e se você me atrapalhar no meu caminho em busca da minha felicidade, eu passo por cima de você, porque eu tenho um Deus chamado felicidade, isto é, a minha, não a sua, que fique claro. Todo mundo tem um Deus. E Israel caiu no vazio do Deus dos seus antepassados. Caiu num vazio do Deus dos seus antepassados e foi buscar outros deuses. Aí no livro de Juízes, onde você deve estar, diz assim, que Josué conhecia a Deus e os feitos de Deus. Josué foi testemunha ocular das pragas no Egito. Josué foi testemunha da abertura do Mar Vermelho. Aliás, essa história da abertura do Mar Vermelho é muito interessante. O pastor estava dizendo na sua igreja que Deus não abriu o mar coisa nenhuma. Que era um período de estiagem, maré baixa, e Israel atravessou o mar com a água pelo tornozelo, e que atravessou a pés enxutos. É uma força de expressão, uma hipérbole, é um exagero, figura de linguagem. E aquela senhorinha que sempre acreditou que Deus abriu o mar, foi para casa triste,
Mas no domingo seguinte ela voltou feliz, falou: pastor, o senhor não acredita, Deus é mais poderoso do que eu pensava. Eu pensava que ele era poderoso para abrir o mar, agora eu descobri que ele foi poderoso o suficiente para afogar o exército inteiro do Egito com a água no tornozelo. Eu achei fantástico isso daí. Josué foi testemunha ocular da abertura do Mar Vermelho. Foi testemunha ocular do tempo em que Israel esteve no deserto durante 40 anos. Viu o maná, viu a nuvem de fogo, viu a coluna, viu a sombra de Deus, viu a presença de Deus no tabernáculo, no templo móvel, que Deus mandou Moisés construir. O tabernáculo era um templo móvel. À medida que o povo andava, desmontava o tabernáculo e levava consigo. Parava, montava o tabernáculo. E Josué via, toda vez em que a glória de Deus enchia o tabernáculo, e Deus falava com Moisés. Então Josué, um dia disse assim: eu não quero mais ficar observando a glória de Deus falando com Moisés. Eu quero que Deus fale comigo. E diz a Bíblia Sagrada que quando Moisés se recolhia na presença de Deus, na tenda, no tabernáculo, Josué ficava à porta. E quando Moisés ia embora, ele ficava lá esperando que Deus falasse com ele também. Por isso, a Bíblia diz que Josué conhecia a Deus e os feitos de Deus. Mas essa segunda geração, a geração que não foi testemunha ocular dos feitos de Deus, ela viveu das histórias dos seus pais. Das histórias dos seus pais. Essa geração aqui orava, porque conhecia Deus. Essa geração não conhecia Deus, não orava. O que fazia? Pedia para o papai orar. Pedia para a mamãe orar. Esta geração conhecia os mandamentos e as ordenanças de Deus. Esta geração conhecia as histórias maravilhosas de Deus e continuou servindo a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele fez pelos nossos pais, vai fazer por nós. Mas ela não conhecia Deus. Ela viveu de energia espiritual residual. Não teve uma experiência de primeira mão com Deus. E, portanto, não teve o que dar a outra geração. Esta geração pedia oração aos seus pais. Essa geração sabia que vovô era um homem de Deus, que vovó era uma mulher de Deus. Papai não sei, mas vovô era homem de Deus. Só que o vovô morreu, a vovó morreu. Quem vai orar por nós? Esse aqui não sabe orar. Esse aqui não tem experiência com Deus. Esse aqui não anda com Deus. Ele ouve histórias a respeito de Deus, mas ele não conhece a Deus. Esta terceira geração cai num vazio de Deus e vai seguir aos Baalins. Quer exemplos? Abraão sentou em qual cadeira? Essa aqui nós vamos chamar a cadeira do compromisso. Essa aqui, por falta de melhor expressão, poderia adjetivar esse pessoal aqui. Aliás, lá no Nordeste o pessoal fala, né, que o homem que anda com Deus é um pai d'égua. O sujeito que não sabe se anda com Deus ou se não anda é uma égua. E o filho dele é um filho de uma égua. Mas vamos ter que dar um jeito de botar nome aqui nessas cadeiras. Essa aqui é do compromisso. Essa aqui nós vamos chamar de café com leite. Lembra quando você era pequeno que tinha os café com leite na brincadeira, o bobo alegre? Que não como diz minha mãe, não inflói nem contribui. Fica lá correndo, não sabe o que está acontecendo. Está ali, mas não está no jogo. Está presente, mas não está no jogo. E essa geração aqui nós vamos chamar da crise. Crise. Perguntas sem respostas, angústia, sofrimento, vazio, busca de sentido, questionamentos, críticas e críticas e críticas. Uma geração que sabe mais o que não crê, mas não sabe o que crê. Sabe o que não gosta, mas não sabe o que gosta.
rejeita o que recebeu dos seus pais, mas não colocou nada decente no lugar, está em crise, está fazendo perguntas, está em busca de alguma coisa. Então essa aqui é a cadeira do compromisso, essa aqui é café com leite, essa aqui é crise. Abraão sentou em qual cadeira? Compromisso. O pai da fé, homem de Deus. Esse pessoal aqui da cadeira do compromisso pensa, primeiro Deus, depois eu. Esse pessoal aqui do café com leite pensa, primeiro eu, depois Deus. E esse pessoal aqui da crise pensa, primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu. Eu. Abraão sentou lá. Primeiro Deus, depois eu. Deus disse a Abraão, eu quero seu filho. Ele falou, toma o meu filho. Primeiro o Senhor, depois eu. Dar o meu filho para o Senhor era a última coisa que eu gostaria de fazer. Mas eu não vivo pensando em o que eu gostaria de fazer, eu vivo pensando no que o Senhor quer que eu faça. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Todavia seja feita a tua vontade. Primeiro Deus, depois eu. Abraão, o filho dele chamava-se Isaque. Sentou aonde? O que você sabe sobre esse Isaque? O que você sabe sobre esse Isaque? Os historiadores, os estudiosos do Velho Testamento, da história de Israel, eles dizem o seguinte, Isaque era filho de um grande pai e pai de um grande filho, mas ele mesmo não influiu nem contribuiu, ele foi passagem. Não tem uma história de Isaque para contar, aliás tem a história para contar do pai dele, Abraão, mas dele não tem. O filho dele, Jacó. O nome Jacó quer dizer enganador. Tecla SAP, pilantra. Jacó era um sem vergonha, era um enganador, era um 7-1 total. Se mancomunou com a mãe, aplicou no pai, roubou a primogenitura do irmão, deu um golpe, enganou um, enganou outro. Era tão legal esse tal de Jacó que o irmão dele jurou que ia matar ele. Aqui, ó. Davi, o rei Davi, sentou aonde? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Abre parênteses. Adúltero, assassino, mentiroso, sanguinário, mas um homem segundo o coração de Deus. Homens segundo o coração de Deus não são homens perfeitos, eles são coerentes. Quando Davi pecou, e o profeta meteu o dedo na cara dele e falou, você pecou. Ele não transferiu responsabilidades, ele não se justificou, ele não atenuou o peso do seu pecado, ele não empurrou para frente, ele não se esquivou, ele não negou, ele disse, eu pequei sim, diante de Deus, e caiu num pranto profundo, e se humilhou, vestiu saco, vestiu cinzas, pôs a cara no pó e pediu para Deus ter misericórdia dele. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão, seu filho, meia calabresa, meia portuguesa. O cara, ele começa o reinado dele e Deus diz assim, pede o que você quiser. Ele pede sabedoria. E se torna o homem mais sábio, o rei mais sábio de Israel. Começou bem. Trigo. Parece que é trigo. Mas tem um detalhe. Deus havia orientado os reis de Israel que eles não poderiam acumular ouro, cavalo e mulher. Dinheiro, exército e mulher. O Salomão, ele teve 700 no oficial e 300 no paralelo. 1000 mulheres. 1000 deve ser tipo conta de índio, né? Que nem o camarada que estava no Forte Apache prestando atenção e falou assim, capitão, vem uns índios aí atacar a gente. Falou, quantos são? 1002. 1002?
2 na frente e uns 1000 atrás. O Salomão teve assim umas 1000. Foi muita mulher que ele teve. Nunca o reino de Israel foi tão rico quanto no tempo de Salomão. Os reis vizinhos, as rainhas, a rainha de Sabá foi visitar o reino de Israel para conhecer a fortuna de Salomão. E ele expunha, ele demonstrava, ele ostentava, fazia questão de dizer que ele era muito rico, bilionário. E nunca o exército de Israel foi tão poderoso quanto no tempo de Salomão, porque Salomão tinha uma estratégia de expansão, a política de expansão de Israel no tempo de Salomão era interessantíssima. Ele olhava assim um reino vizinho que ele queria acoplar, que ele queria trazer para dentro das fronteiras do Estado de Israel, e ele falava assim, quem é o rei desse reino aí? É o fulano de tal. A princesa é bonitinha? Bonitinha, falou, eu caso com ela. Então ele casava. Aí ele perguntava, quem é o rei desse reino aí? É o ciclano. A princesa é bonitinha, falou, é um canhão. Falou, então invade, derruba tudo e mata todo mundo. Então Salomão ele fez isso. Ou ele conquistava e casava com a princesa, ou ele matava todo mundo, e assim ele foi expandindo o exército de Israel, até o ponto que ele teve essa multidão de mulheres. Aí um dia, ele foi dormir com a 217. Dormiu com a 217, foi aquela noite maravilhosa. A 217 no café da manhã, fez aquela carinha de triste, cuidado, quando a noite é boa e a carinha de manhã é triste. A 217 falou assim, sabe o que é, Salomão? É que o templo lá do Deus do meu pai está meio derrubado, precisando de uma reforma. Aí o Salomão preencheu um cheque. O que a 217 fez antes de levar o cheque para o pai dela? Passou lá na casa das meninas e disse, olha o cheque que o Salomão me deu. Porque que vantagem tem você ter vantagem, senão você não pode esnobar os outros? Nenhuma vantagem. Então ela foi lá esnobar as meninas. Aí o Salomão chamou a 319. 319, uma noite maravilhosa, e falou, sabe o que é, Salomão? Eu gosto tanto de você. E o Salomão, bobo, deve ter dito isso para as 1000. Você é a única. Elas acreditam nisso, quando o cara fala, você é a única. Elas acreditam. Aí então ela falou assim, eu sou a única? Mas você deu um cheque para 217? Não seja por isso, fez um cheque maior ainda para 319. Aí a 520, disse assim, sabe o que, Salomão? Eu não queria um cheque. Eu não queria reformar o templo do meu pai. Eu queria construir um templo para o Deus do meu pai aqui em Jerusalém. E o Salomão construiu. Construiu para 001, 002, 003, 004, 005. Aí você pega a sua Bíblia e você vai encontrar o segundo livro dos Reis, o capítulo 11, e você vai ver que quando Salomão morreu, Israel estava afundado numa idolatria, como nunca antes na história daquele país havia acontecido. Idolatria, postes ídolos e templos pagãos em toda Jerusalém e em todo o território de Israel. Começou bem, terminou péssimo. Roboão, o filho de Salomão, louco de pedra, dividiu o reino das 12 tribos de Israel. 10 tribos foram embora com Jeroboão e 2 tribos ficaram com Roboão. A crise de Roboão foi tão grande que ele não teve apenas um conflito existencial, ele dividiu a nação inteira por causa dos conflitos do coração dele. Compromisso, mais ou menos, crise. Sabe como o Novo Testamento chama esse pessoal? Espiritual. Sabe como o Novo Testamento chama esse pessoal? Carnal. Sabe como chama esse pessoal? Natural. Esse aqui conhece a Deus e as obras de Deus. Esse aqui você não sabe se é de Deus, se não é de Deus, às vezes é, às vezes não é. Na igreja é, em casa não é. No pequeno grupo é, no trabalho não é. No domingo é, na segunda não é. Você não sabe se é joio ou se é trigo. Você olha e fala, é joio. Fala, não, é trigo. Não, é trigo. Não, é joio. Você não sabe. E se você não sabe,
Os filhos dele, que conhecem ele de manhã, de tarde e de noite, e até quando ele está dormindo, sabem menos ainda. Essa mulher aqui, que é boa de oração, mas tem uma língua afiada, e destrói a família inteira no almoço. Os filhos não sabem que ela, afinal de contas, qual é a dela? Crise. Sabe como o Novo Testamento chama esse pessoal? Quente. Esse pessoal? Frio. Esse pessoal? Morno. E sabe o que a Bíblia diz que Deus faz com gente morna? Perdoe-me a expressão. Vomita. Vomita. Eu lembro na minha juventude, que foi ontem, eu assisti um filme extraordinário. Elizabeth Taylor e Richard Burton. Estou bem de elenco, hein? Adeus às ilusões. E o Burton faz um pastor. E ele diz assim, lá pelas tantas, que mais vale a desobediência íntegra do que a obediência hipócrita. Mais vale o sujeito que diz, eu não creio, eu não sou cristão, eu não sou crente, eu não gosto de igreja, eu detesto religião. Eu gosto demais de conversar com esse pessoal, porque a gente pensa muito parecido em muita coisa. Do que os caras que ficam pousando, as mulheres que ficam pousando de piedosas, mas são hipócritas, têm vida dupla, é gente mentirosa, gente dissimulada, gente que não sabe se vai, se não vai, se fica. Essa gente aqui faz mal. Porque vive uma ilusão, vive uma fantasia, vive um me engana que eu gosto. E deixa esse pessoal aqui numa crise profunda. E municia esse pessoal contra Deus. De tão nojenta que é essa gente. Vive dando razão para quem cai no vazio de Deus ficar no vazio. Porque a gente cansa de ouvir, se ser crente é isso aí, eu prefiro não ser. Já ouviu isso em algum lugar? Esse pessoal está falando de quem? De Abraão, de Davi? Não, não está falando de Abraão, de Davi. Está falando desse sangue ruim que senta nessa cadeira e não sabe se ama a Deus ou se não ama. Eu não estou falando sobre ser evangélico, ser da igreja. Não estou falando sobre isso. Porque a igreja é um mistério divino. Divino. Se alguém vier me apresentar uma razão para deixar a igreja, eu falo, só conhece essa? Quer ouvir as minhas? Só que a igreja é um mistério divino. E se alguém falar assim, Ed, você está feliz com a IBAB, nesses 77 anos? Eu falei, eu estou feliz. Você gosta do culto da IBAB? Eu gosto. Você gosta das doutrinas da IBAB? Eu acho que faz sentido. Você curte a maneira como a IBAB vive? Eu falei, eu acho que nós estamos tentando fazer o melhor que a gente pode. Só que isso não é o que conta. Não é a nossa liturgia, não é a nossa hierarquia, o nosso governo, a nossa governança, não é a nossa doutrina, não é o que a gente faz ou deixa de fazer na obra social, não é isso. O que conta mesmo é quanta gente está sentada aqui, ó, e ama a Deus e diz assim, primeiro Deus, depois eu. Eu estou comprometido com Jesus Cristo. E toda vez que eu tenho que escolher, eu vou escolher honrar a Jesus Cristo e fazer a vontade de Deus na minha vida.
Porque eu sou um seguidor de Jesus Cristo, eu sou um discípulo de Jesus. O Deus que eu invoco como Pai é o Pai de Jesus, e Ele é que me ensinou a respeito desse Deus. Eu tenho um compromisso e eu tento organizar a minha vida, a minha cabeça, o meu coração, fazer tudo que eu faço para a glória desse Deus. É assim que eu vivo. Não sou perfeito, não consigo. Mas Deus sabe o quanto dói na minha alma e no meu coração quando eu não consigo. É como aquela mulher que chegou para mim um dia, veio ela e o marido falar comigo na minha sala. O marido entrou e falou assim: pastor, por mim eu não teria vindo, isso aí é coisa dela. Eu falei, não vai dar certo. E ela disse assim: pastor, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. O senhor vive tudo que prega? Eu falei, claro que não, minha senhora. Como assim eu vivo tudo que eu prego? Claro que não vivo. Não consigo. Mas se tem uma pessoa que chora por causa disso, sou eu. Se tem uma pessoa que sofre por causa disso, sou eu. Eu não vivo tudo que eu prego, mas eu não sou cínico. Eu não vivo tudo que eu prego, mas eu não tenho vida dupla. Eu não vivo tudo que eu prego, mas eu não vivo me engana que eu gosto. Eu não vivo tudo que eu prego, mas eu não sou um profissional da religião. Eu não vivo tudo que eu prego, mas eu não finjo que sou crente. Eu não vivo tudo que eu prego e eu me desespero para conhecer a Deus e os feitos de Deus e ter uma experiência de primeira mão com o meu Deus. Isso é que eu quero na minha vida. Sentar nessa cadeira do compromisso. De tal maneira que os meus filhos farão as escolhas deles. Se eles vão servir ao meu Deus ou vão buscar a outro Deus, isso é uma questão entre eles e Deus. Mas eles nunca vão poder usar a minha vida como argumento para a incredulidade deles. A dubiedade do meu compromisso com Deus para justificar a angústia e a frieza espiritual da vida deles. Nunca! Esse é o meu desejo, essa é a minha angústia, essa é a minha oração, é por isso que eu dobro o meu joelho. Não acredito que se o seu filho está longe da igreja, está longe de Deus, está em crise de fé, que a culpa é sua. Necessariamente. Jesus contou a parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo, há dois meninos que têm problema com o pai. E quem tem problema ali não é o pai, são os meninos com o pai. Porque na parábola do filho pródigo, o pai é Deus. Problema deles. Isso é angústia deles. Portanto, se os seus filhos, os seus netos fizerem as escolhas deles, certifique-se, meu irmão, minha irmã, que eles não herdaram a sua acidez, a sua frieza, a sua dubiedade, a sua hipocrisia, o seu discurso, a sua crítica. É que nem aquela história do pastor que foi jantar na casa de uma família da igreja, e tinha uma criancinha, aí o menininho saía, vinha assim atrás da poltrona do pastor e ficava olhando para a nuca do pastor, para a cabeça dele. Aí voltava. Aí daqui a pouco vinha, ficava olhando, voltava. Aí teve uma hora que falaram: mas, meu filho, o que você está perguntando? O que você está procurando aí atrás? Ele falou: não, é que o senhor sempre fala para a mamãe que o pastor tem duas caras, eu queria ver a outra. É o almoço, pessoal. É o almoço de domingo. É o que você fala ao telefone. É como você conversa com seus amigos. É como você desabafa com as suas amigas. São os comentários que você faz sobre a sua cunhada. As reclamações e as murmurações do dia a dia. A frieza espiritual da sua casa. É isso aí que vai formatando o coração dos seus filhos e das outras gerações. O que você valoriza
eles vão saber que você valoriza. O que você despreza, eles vão saber que você despreza. E não tente, pelo amor de Deus, fazê-los honrar e valorizar aquilo que você não honra e que você despreza. Você vai perder o seu tempo. É assim que funciona. Eu vi o meu amigo essa semana dizendo que nós temos uma geração que ouve com os olhos. Que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos enxergam em nós. É isso que forma a identidade, o coração e a profundidade deles. Por isso, se você está sentado nessa cadeira aqui, ó, da crise, faça como Jacó. Diz assim: eu sei que o meu avô tinha um Deus, e eu quero conhecer aquele Deus do meu avô. E uma das histórias mais lindas da Bíblia é a luta de Jacó com Deus, ou de Deus com Jacó, no Vale de Jaboque, em Gênesis 32. Lute com Deus. Hoje é dia de você mudar de cadeira. Se você está sentado nessa crise, ou nessa cadeira aqui da dubiedade, uma vida morna, compromisso pela metade com Deus, vida de conveniência na sua dinâmica espiritual, dia de arrependimento, senta lá, mude de lugar. E se você é a primeira geração de cristãos da sua casa e da sua família, que responsabilidade, que privilégio você tem de sentar-se nessa cadeira, para que a sua família veja a diferença que Jesus fez na sua vida. Possa testemunhar. Eu vi, seus filhos vão dizer, o meu pai sentado aqui. Eu vi. Eu vi o meu pai sentado aqui, a minha mãe sentada aqui, minha mãe sentada ali. Mas que eles digam, mas o que eu lembro mesmo, foi o dia em que meu pai e a minha mãe sentaram-se na cadeira de um compromisso sério com Deus. E eu vi a diferença que Jesus fez na vida dos meus pais. Não tenha vergonha do que você viveu lá naquelas cadeiras. Davi também viveu coisas ali. Abraão também viveu coisas ali. Moisés também viveu coisas ali. Todos os homens da Bíblia Sagrada e todos os heróis da fé viveram coisas dessas duas cadeiras. Mas quando a Bíblia foi contar a história desses homens, e nós lemos a história desses homens, o que nós lembramos é que o compromisso que eles tinham com Deus fez absoluta diferença na vida deles. E que eles se sentaram nessa cadeira e viveram dizendo, primeiro Deus, depois eu. Eu oro pelo futuro da IBAB. Oro pelos meus filhos, pelos filhos dos meus filhos. E quero ter a alegria e a dignidade de entregar às próximas gerações uma igreja viva, um evangelho vivo, gente apaixonada por Jesus e comprometida com o reino de Deus e a sua justiça. E eu convido você a tomar posição no mundo espiritual. Dizer, a minha cadeira é a cadeira do compromisso. Primeiro Deus, depois eu. E hoje, quando celebramos a ceia em memória de Jesus, nós podemos celebrá-la em confissão, podemos celebrá-la em intercessão, e podemos celebrá-la com esperança de futuro. Onde há criança, há futuro. Onde a criança há futuro. Exatamente agora nós temos mais de 300 crianças lá no IBAB Criança, ouvindo o Evangelho. Eles vão voltar com a semente. Chegando em casa, a semente pode ser regada ou a semente pode ser arrancada. Que
Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus filhos, o seu casamento, sua esposa, seu marido, o ambiente da sua mesa, que seja um ambiente sagrado, como sagrada é essa mesa que celebramos em nome de Jesus. Que Jesus esteja sempre à nossa mesa e que nós tenhamos dignidade de cear com Ele, dizendo: Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu não sou tudo o que eu devo ser. O Senhor sabe que eu não sou tudo o que eu vou ser. Mas o Senhor sabe que eu já não sou mais o que eu era, porque é nessa cadeira aqui do compromisso que eu estou. Bem-vindo à mesa do nosso Senhor Jesus. E não ouse sentar-se nessa mesa, em outra cadeira que não seja essa, a cadeira do compromisso sério com Deus. Que Deus nos abençoe, amém.